Hoje, vamos explorar Marcos capítulo 10, onde Jesus ensina lições profundas sobre a vida, o amor e o reino de Deus. Jesus começa o capítulo abordando questões sobre o divórcio. Os fariseus, sempre prontos para testar seu conhecimento, perguntam se é lícito ao homem repudiar sua esposa. Jesus responde, lembrando que no princípio, Deus criou o homem e a mulher para serem uma só carne. Ele enfatiza a importância da união matrimonial e que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Essa resposta revela a visão de Jesus sobre o casamento, que vai além da mera legalidade, destacando a profundidade do compromisso. Em seguida, as crianças são trazidas a Jesus para que ele as abençoasse. Os discípulos tentam afastá-las, mas Jesus fica indignado e diz que deixem as crianças virem a ele, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Ele abraça as crianças e as abençoa, mostrando que a inocência e a simplicidade são essenciais para entrar no reino. Essa cena nos lembra da importância de acolher os pequenos e de ter um coração puro. Logo depois, um homem rico se aproxima de Jesus, perguntando o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus, sabendo do apego do homem aos bens materiais, o desafia a vender tudo o que tem e dar aos pobres. O homem, triste, se retira porque possui muitas riquezas. Jesus então comenta sobre a dificuldade que os ricos têm de entrar no reino de Deus, usando a metáfora de um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Essa passagem nos convida a refletir sobre o que valorizamos e o que estamos dispostos a abrir mão para seguir a Cristo. Os discípulos, perplexos, questionam quem pode ser salvo, e Jesus responde que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essa afirmação nos lembra da soberania de Deus e da sua capacidade de transformar vidas. Finalmente, Pedro se levanta e diz a Jesus que eles deixaram tudo para segui-lo. Jesus então assevera que aqueles que deixarem suas casas, irmãos, irmãs, mães, pais ou campos por causa dele e do Evangelho, receberão 100 vezes mais, além da vida eterna. Essa promessa de recompensa nos incentiva a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Assim, o capítulo termina com Jesus prevendo sua morte e ressurreição, preparando os discípulos para o que está por vir. Ele reafirma que o maior entre eles deve ser servo de todos, desafiando as normas de poder e prestígio da sociedade. Em resumo, Marcos capítulo 10 nos ensina sobre a importância do casamento, a valorização das crianças, o desapego das riquezas, a impossibilidade da salvação sem Deus e a grande recompensa por seguir a Cristo. Essas lições permanecem relevantes e nos desafiam a viver com propósito e fé.